cirurgião plástico é a pessoa que está mais especializada em colocar a inclusão ou a prótese de silicone. Por quê? Porque ele já teve um treinamento de pelo menos 2 anos de cirurgia geral, depois ele teve um treinamento de 3 anos em cirurgia plástica e alguns ainda fazem alguma especialização depois. Então, ele tem 6 anos de treinamento cirúrgico para poder realizar o procedimento. Então, eu acho que a pessoa que está mais capacitada a fazer esse tipo de cirurgia é o cirurgião plástico. No pré-operatório, a gente tem que investigar primeiro como está a saúde do paciente. Tem que ver como é que está a parte cardíaca, a parte pulmonar, a parte renal. Então, tem que fazer os exames para verificar se o organismo do paciente tem condição de ser submetido a uma cirurgia. Toda cirurgia deixa uma cicatriz. O segredo da cirurgia plástica está em deixar a cicatriz numa posição que sejam pouco visíveis e normalmente de boa qualidade. Mas toda cirurgia plástica, ela deixa uma cicatriz. O fumo é muito prejudicial à cirurgia plástica. O fumo atrapalha tanto a parte da cicatrização como a vascularização dos tecidos. Então, o ideal é que a paciente pare de fumar, se possível, 30 dias antes, não deixar para fumar logo em cima da cirurgia, porque não tem o mesmo resultado você parando 30 dias antes. Então, o fumo é muito prejudicial para a cirurgia plástica. A obesidade está comprovado que ela pode prejudicar tanto o resultado como a evolução da cirurgia que vai ser realizada. Ela favorece mais a infecção, a formação de hematomas, então a obesidade em si é prejudicial à cirurgia plástica. A lipoaspiração não é uma cirurgia de emagrecimento. A lipoaspiração, por definição, é retirar um tecido gorduroso onde está mal localizado. Por exemplo, você tem excesso, você faz uma academia, mas tem um excesso de gordura num local que não sai com exercício físico. Então, naquele determinado local está indicado a lipoaspiração. Lipoaspiração é uma cirurgia para modelar o corpo, não para emagrecimento. Hoje em dia, com essa agitação do dia a dia, do corre-corre, as pessoas querem ter o melhor resultado com menos tempo, né? Mais tempo menos tempo para voltar para a atividade profissional, e com isso surgem essas pequenas distorções. A lipo de almoço é aquela lipo que você faz normalmente com anestesia local, não precisa o paciente estar, muitas vezes nem em jejum, mas que tem os riscos de uma lipoaspiração sem um anestesista, que muitas vezes é feito sem anestesista, e sem uma observação no hospital, muitas vezes feita em clínica. Então, a lipoaspiração de hora de almoço tem um resultado muitas vezes limitado e um pouco mais de risco. A lipoaspiração, normalmente, é um pouco menos limitante de uma cirurgia de mama, de abdômen, porque tem cicatrizes maiores. A lipoaspiração, posso dizer sem medo de errar, que muitas vezes com 5, 7, 15 dias você está retornando à atividade. Os implantes de silicone são seguros, né? Tem a determinação da ANS de verificar justamente a procedência, a segurança desses implantes, né? E tem que você conversar muito com o médico, perguntar para o seu médico qual é o implante que é mais seguro e pedir o certificado de garantia daquele implante para ver se der um problema daqui a 2, 3 anos, você tem que ter um certificado de garantia que normalmente vem com o implante, mas de uma forma geral ele é muito seguro. Não, isso daí era até o século passado, digamos assim, o FDA, que é americano, né? Ele proibia as próteses de silicone porque tinha determinados trabalhos que diziam que induzia o câncer. Hoje isso está totalmente rebatido, então não tem relação do silicone, da prótese de silicone com o câncer de mama. O que tem que ter cuidado é o quê? É com o diagnóstico. O paciente que ia ter o câncer de mama, mesmo colocando ou não a prótese, então às vezes atrapalha um pouco o diagnóstico. Mas hoje como é que eu posso dizer, os exames diagnósticos que temos hoje, como tomografia, ressonância, então hoje já posso diagnosticar, mesmo com a prótese de mama, um câncer de mama precoce. Não tem problema nenhum com a amamentação. Muitas vezes as pessoas confundem prótese de silicone com mamoplastia redutora. Algumas técnicas de mamoplastia redutora que você retira tecido mamário podem atrapalhar um pouco a amamentação.
A prótese de silicone ela é colocada ou atrás da glândula ou atrás do músculo peitoral. Então, isso daí não atrapalha em si a amamentação. A anestesia para prótese de silicone pode ser geral ou local com sedação. A maioria das vezes, eu diria 80, 90% é feito com o anestesista, ele faz uma sedação e a gente infiltra com anestesia local para poder colocar a prótese. Bom, tem alguns detalhes que tem que ser observado. Primeiro é a vontade do paciente. A paciente quer uma mama muito grande, o paciente quer apenas dar um pouco de volume. Determinados pacientes, a gente tem uma ideia do que ela está precisando, até mesmo pelas queixas da paciente, a gente tem como ver com alguns medidores, que já vêm medidores para ver o tamanho que ela tem hoje e o tamanho que ela deseja. Com esses medidores a gente mede o tamanho da prótese que vai colocar. Primeiro de tudo, os cuidados após a prótese de colocar um implante ou qualquer cirurgia é o repouso, né? Muitas pacientes pensam que a prótese mama, como muitas vezes não sente muita dor, elas pensam que é uma cirurgia tranquila e começam a atividade física muito cedo. Porque eu digo não só atividade profissional, mas a atividade social começa muito cedo. Isso daí pode provocar hematomas, seromas e até mesmo a extrusão da prótese. Então, o cuidado que tem que ter é repouso no momento inicial, cuidado com estrias, né, que possam aparecer depois, porque aquela pele foi distendida por conta da prótese, então tem que ter o cuidado com as estrias e o cuidado com a cicatriz. Cirurgia combinada é quando no mesmo procedimento cirúrgico, no mesmo ato cirúrgico, você pede para fazer 2 ou 3 cirurgias. Por exemplo, eu vou fazer uma mamoplastia, vou reduzir a mama, uma mamoplastia redutora. Aí eu disse, doutor, já que eu estou lá, o senhor não poderia aproveitar e fazer a minha face? E já que eu estou lá, não podia aproveitar e fazer face, fazer nariz, né? Então, você de repente vai fazer 3 cirurgias, que são 3 cirurgias, num só ato. Então, isso daí é cirurgia combinada. Ou também tem outros casos, o quê? O paciente vai fazer uma esterectomia, aproveita para fazer a plástica de abdômen. Então, todas essas cirurgias, quando somadas, elas proporcionam um risco maior do que se fosse feita a cirurgia individualmente. Hoje em dia tem uma discussão muito grande sobre as cirurgias combinadas. Por quê? Muitas vezes, por conta do trabalho, ou até pensando em economia financeira, o paciente pede para fazer mama e abdômen, ou então lipo e mama. Isso é preocupante. Hoje em dia, até mesmo alguns anestesistas estão reticentes em fazer cirurgias combinadas. Por quê? Está comprovado que cirurgia de mais de 4 ou 5 horas aumenta o risco de infecção. Mais de 4 ou 5 horas aumenta o tempo que o paciente vai ficar acamado e isso aumenta o risco de trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Então, hoje em dia, se for possível, é preferível o quê? Você fazer uma cirurgia com segurança, uma lipoaspiração, e 2 meses, 3 meses depois, se programar para fazer a segunda cirurgia. Isso é mais seguro para o paciente, isso é mais seguro para o cirurgião.